O PT nessas eleições cresceu e cresceu muito. Em 2008, governávamos 558 municípios. Passamos agora para 635, um aumento de 14%. Entre os três grandes partidos, o PT foi o único que aumentou o número de eleitos. Além das prefeituras, conquistamos mais cadeiras nas câmaras de vereadores. Nessas eleições, aumentamos em 25% o número de vereadoras e vereadores petistas. Esse vídeo mostra apenas um escritório de campanha, mas o agradecimento, as homenagens, são para todos vocês internautas, militantes petistas, brasileiros e brasileiras que acreditam nas bandeiras do PT e contribuíram para eleger nosso projeto petista em cada prefeitura, em cada cadeira de Câmara Municipal. Agradecemos, primeiramente, aos eleitores, a essa militância aguerrida. Em 2012, Rede PT cresce! Mas também à equipe que formou esta central de produção da campanha. E aos deputados, senadores, ministros e lideranças que gravaram conosco seus apoios, independente do tamanho da cidade ou de qual petista colocou seu nome à prova das urnas. Nosso muito obrigado. Vamos lá, mais uma rodada, né? Vambora. É mole. Com o total apoio do presidente nacional do PT, Rui Falcão, e do secretário nacional de comunicação, André Vargas, gravamos cerca de 8.000 vídeos e áudios. As gravações foram nesse mesmo cenário que você vê agora. Deste pequeno estúdio, no subsolo do prédio do PT, as gravações se tornavam semelhantes à dos grandes publicitários e marqueteiros. Com poucos recursos, um dos diferenciais desta campanha, em termos de comunicação, foram as plataformas multimídia. Todos os materiais, sem exceção, foram subdivididos em fotografia, vídeos para TV e internet e áudios, que também foram para as emissoras de rádio, carros de som e internet. De fato, entre as partes animadas do trabalho estavam as gravações. As ministras e os ministros do governo, por exemplo, foram se motivando, chegaram a ser parte integrante da Secretaria de Comunicação. Alguns vieram literalmente gravar quase todos os dias. Montamos, no Partido dos Trabalhadores, uma grande produtora de conteúdos multimídia para a campanha eleitoral. As equipes das candidatas e candidatos solicitavam as gravações e as listas foram crescendo. As lideranças petistas se revezaram em 3 estúdios que funcionavam simultaneamente. Foi um agito grande, adrenalina, barulho, concentração, troca de ideias a todo momento. Os apoios gravados começaram a ser distribuídos pelos Correios, mas o custo era insustentável. A internet foi a nossa solução. Montamos inúmeras frentes de distribuição dos vídeos, tanto pelo portal do PT, como por meios alternativos de troca de arquivos. Inclusive, colaboramos com a distribuição dos vídeos produzidos pela equipe do ex-presidente Lula. Um dos sistemas, até famoso, cobrava um valor irrisório de assinatura, onde poderíamos colocar todos os vídeos de qualquer duração. Pois bem, a hora que entramos com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo, com essas centenas de horas de imagens, o site dos caras caiu. Mudaram as regras durante o jogo. A partir dali, só cabiam vídeos de 1 minuto. Não nos intimidamos e encontramos outro canal que funcionou. As gravações foram diárias. Após as primeiras semanas, um colega cinegrafista entrou na sala de comunicação e falou: "O Gilbertão está aí", em plena intimidade com o ministro Gilberto Carvalho, respeitadíssimo e da confiança extrema de Lula e Dilma, os 2 presidentes da República eleitos pelo PT. Foram 3 cinegrafistas: o Cristiano Silva, que com orgulho se formou em cinema no ano anterior, e os repórteres cinematográficos Geraldo Genovez e Richard Casas, ambos com ampla experiência em TVs abertas. Outros casos hilários aconteceram. Teve um senhor
que levou o pedido de gravação de apoio de sua lista de candidatos para altas autoridades. Aconteceu que sua lista não chegou e as gravações, obviamente, não aconteceram. No entanto, após um mês de atraso, levou uma chamada de atenção de um dirigente petista, que reclamou com ele: "Por que o senhor não foi direto ao terceiro andar falar com a peãozada da comunicação? Já teria resolvido faz tempo." A marqueteira Marcela Lazzarini muito colaborou, principalmente nas listas de candidatos e contatos. Depois vieram Mara Adriano e Paula Argenta e, por fim, Luciane Hockenbecker. As listas, de fato, deram muito trabalho. Se tornaram até piada. Dizíamos que, após as eleições, as meninas não iriam querer saber nem de lista de compra de supermercado. Motivados, os candidatos de Unai, interior de Minas Gerais, simplesmente lotaram um ônibus. Sem estrutura de estúdio de rádio e TV na cidade, os candidatos gravaram no PT Nacional praticamente todos os programas. O foco como um todo foi o Brasil. Dessa forma, gravamos para todos os estados. Não olhamos tendência interna do partido. Bastava o PT ser cabeça de chapa ou estar coligado que as gravações estavam autorizadas. O trabalho deu certo porque a força espiritual foi também presente. Foram vários os momentos de oração, algumas vezes em grupo. Muitos que têm cargo de chefia, quando chegavam aqui, trabalhavam humildemente com a equipe de produção. Os momentos de intimidade nas gravações foram fortes. Foi comum assessores de alto escalão serem vistos passando maquiagem, arrumando gravata e muitos foram, por exemplo, inclusive operadores de teleprompter. Foi comum altos assessores e até mesmo ministros sentarem em frente aos computadores e alterarem os textos. O Bolsa Família. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi sem dúvida o mais requisitado, seguido por tantos outros, como o da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, do Planejamento, Miriam Belchior, e da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho. Outras cenas que vimos acontecer foi a troca de ministros durante o período de gravações. A ministra da Cultura, por exemplo, Marta Suplicy, gravou metade dos programas como senadora e, no decorrer do calor da campanha, foi empossada ministra. Nessa eleição, vamos votar numa candidata afinada com o projeto de governo da presidenta Dilma. A edição dos vídeos foi outro ponto-chave. Não foi tarefa fácil editar os mais de 8.000 vídeos. Encabeçada pela publicitária Uiara Lopes, o departamento de edição contou inclusive com um mutirão. Chegou um momento que vários colegas de outras funções tiveram que migrar para as ilhas de edição. Não foram poucas as noites viradas em claro, trabalhando nos softwares como o Final Cut, o Premiere. Os vídeos foram tanto usados nos programas de televisão como em telões nos comícios e, é claro, na internet. O editor de vídeo Wagner Caribé elaborou comerciais de 30 segundos, usando imagens do arquivo do PT, onde a estrela maior foi a presidenta Dilma Rousseff. A gente decide olhando para os interesses desse povo. Viva a militância do PT, viva o nosso povo brasileiro. Praticamente todos os vídeos tiveram os áudios editados e disponibilizados pelos colegas jornalistas Renato Franco e Janari Damascena. Os áudios eram utilizados em carro de som e emissoras de rádio a critério dos candidatos. Foram milhares de postagens em blogs e demais redes sociais da internet. Esse trabalho, com total apoio da militância virtual, partia da mente de André Guimarães, consultor do assunto. As demandas eram distribuídas pelo também internauta e militante petista Adriano Losado, que por telefone, e-mail, chats e outras formas de comunicação repassava o que era para ser divulgado. Montamos uma equipe de panfleteiros virtuais, que além de entregarem os materiais do PT via internet, também debatiam os projetos na rede. A equipe divulgava para a militância petista as sugestões de materiais, que foram ganhando as redes. Muitos fizeram parte dessa equipe, sempre com total apoio e debate com a militância. Pelo telefone, dá para dizer que foram milhares de telefonemas. Nos tornamos também um call center.
Enquanto isso, o portal do PT não parou. Pelo contrário, deu muito trabalho ao jornalista Geraldo Magela, que assumiu integralmente a função de revisor e editor, junto com a equipe do PT. Com o apoio da Pepper Comunicação Interativa, enviamos mais de 1 milhão de e-mails, também colocando à disposição o trabalho, para todos, sem exceção. A empresa também colaborou no monitoramento das redes sociais, assim como nos equipamentos. O publicitário Cielito Rebelato foi o responsável pelas artes. Foram centenas de identidades visuais planejadas por ele e sua equipe. Os jornalistas Gustavo Tonkovic, Érica Dourado, Janari Damascena, Júlio Oliveira, Luciane Rockenbacher, Paula Argenta, entre outros tantos, compilavam materiais de sucesso dos governos petistas e organizavam em blogs e redes sociais. O jornalista Rafael Costa, um dos integrantes da equipe, descobriu no início do projeto que estava com câncer. Imediatamente iniciou o tratamento pelo SUS. Foi curado e retomou os trabalhos no último mês de campanha, quando fez questão de agradecer pessoalmente ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, eu fui diagnosticado em março deste ano com um tumor e em julho comecei meu tratamento de quimioterapia no Hospital São José, em Joinville, e recebi de todo o setor de oncologia ali um aporte muito grande de todos eles ali com relação a um tratamento eficaz, né, sem interrupções, né? E por conta disso, hoje eu estou curado e quero agradecer de coração, tá, ao tratamento que foi fornecido, né, e a toda a população de Joinville e região que está tendo esse tratamento hoje pelo SUS. Poxa, Rafael, é muito bom te ver bem assim. No SUS, só no ano passado, foram 30 milhões de tratamentos para o câncer, mas nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos fazer com que o tratamento ao câncer seja menos desigual como ainda é no nosso país, que a gente possa expandir centros de tratamento para a região norte do país, para a região nordeste do país, aumentar os centros no interior do sul, do sudeste e da região centro-oeste. O Brasil faz hoje o maior plano de expansão de centros de radioterapia para o câncer em todo o mundo. São 80 novos centros, com aquisição inclusive centralizada pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa direcionar esses novos centros onde a população mais precisa. E ver você bem, se recuperando, com boa qualidade de vida, também chama a atenção para as pessoas que quando a gente faz o diagnóstico precoce, na hora certa, e segue de forma correta o tratamento, é possível vencer o câncer. Por isso que é importante que as mulheres façam o exame preventivo do Papa Nicolau, do câncer do colo de útero, façam a mamografia no momento certo. Por isso que é importante que os homens parem com essa bobagem de não fazer exame de próstata, tem que fazer o exame de próstata. Por isso que é importante a gente seguir com hábitos saudáveis, hábitos regulares e saudáveis que possam impedir o câncer. É possível vencer o câncer. Para a gente precisa fazer o diagnóstico precoce e a gente ampliar o acesso aos serviços em todo o Brasil. Vida nova, Obrigado se mais cuida, uma vez, se cuida. E você é mais uma das histórias do SUS e dá mais energia para que a gente melhore ainda mais o atendimento da população e que amplie o acesso ao tratamento de câncer que é tão desigual ainda no nosso país. Mais uma vez, obrigado. O projeto também contou com viagens aos estados. Foram mais de 20 cidades visitadas, onde ministramos nosso curso de comunicação, sempre falando da importância dos vídeos, do rádio e da internet como forma de interagir diretamente com o povo. Esse trabalho começou na pré-campanha pela Escola Nacional de Formação do PT com a Fundação Perseu Abramo. O projeto como um todo teve 15 versões. As primeiras delas com total apoio do publicitário Newton Vilhena, que depois se incorporou à equipe de edição de vídeos. Numa competição, Vilhena foi o que mais editou. Brincávamos com ele que superou até o Steven Spielberg. É claro que o Spielberg não edita vídeos de campanha, ainda mais em série, mas se editasse, teria perdido para o Vilhena. De fato, um grande aprendizado, de irmandade, porque mais que colegas, viramos irmãos. Um aprendizado técnico, pois cada um dos publicitários, cineastas, jornalistas
e demais colegas agregou conhecimento. Todos aprenderam e ensinaram. Não podemos deixar de agradecer a todos esses colegas não nominados aqui e principalmente a direção nacional do partido, que aprovou o projeto criado com todo o apoio do secretário nacional de comunicação, deputado federal André Vargas, e, é claro, do presidente Rui Falcão. Nosso muito obrigado. Como Partido dos Trabalhadores, podemos dizer com todas as letras que venham as próximas eleições. Pra fazer brilhar nossa estrela.